Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que eu estou aqui para fazer um vídeo e eu quero ajudar você. Bem, estamos prosseguindo com o nosso projeto de anunciar todos os mistérios contidos nos textos bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre João capítulo 5 e verso 24. Para qualquer leitor da Bíblia, é muito fácil se ler um texto como este. Agora, entender é que é complicado, porque, é como eu tenho falado muitas vezes para muitas pessoas, que a Bíblia não é um jornal que você lê e entende todas as notícias cabalmente. A Bíblia é um livro enigmático. Estão inseridos dentro dela muitos mistérios que os homens comuns não podem entender, empreendendo esforços para ver se podem entender e não conseguem. Por quê? Porque estes mistérios foram dados aos que temem ao Eterno, aos que amam ao Eterno e o seu Filho, e não para qualquer pessoa que lê a Bíblia, não para qualquer um que se torna religioso ou pregador. João 5,24, eu vou ler com você agora e você há de convir que quando eu explicar o verdadeiro mistério desse versículo, você vai entender que realmente eu estou certo em minhas afirmações. Por exemplo, leia comigo, João 5,24. Em verdade vos digo, disse o Messias, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então você escuta o pregador, a pessoa que vai ler e interpretar esse texto para você, da forma que ele disser, você está aceitando. Porque para o seu ouvido, a verdade é essa que você leu. Estas palavras que você escutou é o que está aí para você. E na verdade não. Dentro desse contexto, há um mistério que você vai ser revelado agora. Primeiro, precisamos fazer uso da exegese, da hermenêutica, para a gente poder chegar a um denominador comum. Então começamos com as primeiras palavras. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Veja bem, se você vai interpretar um texto como esse, e você não tem uma noção de gramática, eu estou falando em gramática portuguesa, porque você está lendo aqui um texto que é traduzido para o português. É um texto grego traduzido para o português. E você precisa realmente entender a gramática para entender que sentido o Messias está falando dessa verdade. Não é simplesmente ler que você vai entender. Então vamos ver o que o Messias quis dizer quando ele falou: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Preste só atenção, para você entender o que o Messias quis falar. Isso aqui é um verbo, viu? O verbo ouvir é isso aqui, ó. Esse verbo, ele está no indicativo presente. Se você vai ler o texto e de repente você faz uma troca desse verbo do indicativo presente, você transforma ele no modo subjuntivo, você vai quebrar totalmente a essência da verdade que o Messias está querendo passar para você. Então você tem que ter consciência de que você não vai trair a gramática. Se você trair a gramática do texto, você vai trair a essência da verdade que o Messias quis passar para vocês.
O verbo está no presente indicativo. O que significa? Ouve. Quem ouve é quem escuta. A pessoa que escuta está para escutar e não para fazer opção para ouvir. A pessoa que escuta já veio preparada para escutar o que o Messias está dizendo. É por isso que ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Agora vamos fazer uma alusão à verdadeira predestinação milenar. Existe a predestinação dos que hão de herdar o reino milenar do Messias. Há a predestinação dos que hão de herdar a vida eterna, um presente gratuito do Pai. Aqui nós estamos dentro de um texto fazendo a analisação desse contexto para que nós possamos derivar a verdadeira interpretação à luz do conhecimento hermenêutico e exegético. E assim você poderá, através deste veículo de comunicação enviado por este servo do Eterno, você poderá absorver a verdadeira verdade dentro de um texto como esse que você já leu quantas vezes e nunca se deparou com a verdade que está nele. Olha, quando o Messias diz quem ouve, isto implica que ele está dizendo quem escuta. E não aquela mensagem mirabolante que os pregoeiros expõem para as pessoas, levando a entenderem que o Messias está oferecendo salvação ou vida eterna para qualquer pessoa. Se assim fosse, o texto não estaria até aqui escrito quem ouve a minha palavra. Mas aqui o verbo estaria realmente trocado para o modo subjuntivo, que implicaria em a palavra ouvir. No lugar desse verbo indicativo presente, ele teria falado dessa forma. Vou ler para vocês aqui. Em verdade vos digo, quem ouvir, o mestre estaria abrindo a porta para as possibilidades das pessoas que estariam a escutá-lo e assim fazer a sua confissão de livre e espontânea vontade, fazendo a sua escolha. Se ele tivesse falado, em verdade vos digo, quem ouvir a minha palavra, mas ele não falou no modo subjuntivo, no verbo hipotético, possibilitando a oportunidade para as pessoas. Ele está falando aqui no indicativo presente, que implica aquele que veio para escutar. É como se você estivesse já nascido com um chipzinho espiritual lá inserido no seu cérebro e ao ouvir a mensagem do Messias, o teu chipzinho divino captaria a verdadeira voz e assim você aceitaria de bom grado a palavra que veio a ti, porque ela é tua, não te dando oportunidade, mas te chamando. Então você estaria no lugar de aquele que escuta. Vamos prosseguir. Agora vejamos a segunda parte do versículo, o que o mestre diz. Vamos prosseguir lendo a partir da minha palavra, para que a gente possa entender e assimilar o outro verbo, que é o verbo crer. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Vamos fazer a interpretação desse verbo
para que você possa entender o que o Messias quis dizer para nós outros. O verbo ouvir, você já ouviu a explicação. Agora vamos para o verbo crer. Você está vendo aqui esse verbo? CRE, com circunflexo. Isto, gramaticalmente, significa que esse verbo ele está no modo indicativo presente. Também implica em a palavrinha acredita e não acreditar. Quero dizer que se o mestre estivesse falando aqui, dando oportunidade para as pessoas acreditarem nele, ele não teria falado no verbo indicativo presente. Ele colocaria o modo subjuntivo, dando possibilidade para as pessoas acreditarem nele e aceitarem ele. Mas não é assim. Se fosse assim, como diz os falsos pregadores, ele teria dito dessa forma: em verdade vos digo, quem ouvir a minha palavra e acreditar, assim, hipoteticamente, dando possibilidade para as pessoas acreditarem nele se quisessem. Então ele teria dito dessa forma: em verdade vos digo, quem ouvir a minha palavra e crer, com R. Assim, o verbo passaria para o modo subjuntivo e as pessoas teriam a possibilidade de escolher a vida ou a salvação, como diz os falsos pregadores. Quando eles vão ler um texto como esse para falsificar e levar uma mensagem estapafúrdia para as pessoas simples, eles simplesmente trocam os verbos e as pessoas não percebem. Eles leem dessa forma: disse Jesus, em verdade vos digo, que quem ouvir a minha palavra e acreditar. Então eles transformam de uma forma muito leviana, que as pessoas simples não percebem que estão sendo ludibriadas por mensagens falsas. Mas não foi assim que o mestre disse. Ele disse quem crê. Então quem crê é quem acredita. Quem ouve é quem veio para ouvir. Quem crê é quem veio para acreditar. E quem ouvir é aquele que recebeu a possibilidade de aceitar ou não. Aquele que pode acreditar, que escolhe acreditar, é aquele que recebeu a possibilidade de aceitar ou não o que o Messias diz. Bem, então quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Mais um verbo, o verbo ter. Esse verbo também está no indicativo presente. Então o que quer dizer? Se o mestre estivesse dando possibilidade de aceitação da sua vida, da sua salvação para algumas pessoas, ele não usaria o verbo ter no indicativo presente. Se o mestre quisesse passar para as pessoas a possibilidade de alguém acreditar nele pela palavra que ele haveria ou teria de pregar, ele não teria usado o verbo no presente indicativo, mas teria usado na conjugação do verbo transitivo direto, que seria dito dessa forma: em verdade vos digo, quem ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, obterá a vida eterna. Seria assim que o mestre falaria para as pessoas. Mas na verdade não foi isso. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis falar que todo aquele que escuta a sua palavra já veio para escutar. Aquele que crê é aquele que escuta. Aquele que tem é aquele que já possui a vida e não irá ainda tentar obter ou conseguir. Ele quis realmente que você entendesse isso, que aquele que escuta é porque já tem. Ele não está tentando conseguir. Ele não vai lutar para obter. Ele não vai lutar para conseguir a vida. Ele já tem a vida. Por isso é que ele escuta. E essa vida aqui é a vida predestinada para o reino milenar. E tem mais.
Vamos continuar conjugando os verbos. Agora veja, você viu aqui o verbo ouvir, que está no indicativo presente. Quer dizer, ouve, quer dizer, escuta. Você viu aqui o verbo crer, que está no modo indicativo presente também, que quer dizer acredita. Você viu aqui o verbo ter, que está no modo indicativo presente, quer dizer que você já possui. Se você ouve, se você crê, é porque você tem a vida. Se você não ouvisse, se você não acreditasse, é porque você não tinha a vida. Então ele está te dando aqui uma certeza que você que aceitou a mensagem da vida para viver, é porque você já tem essa vida em você mesmo. É por isso que você escuta, é por isso que você ouve. Tem mais verbos. Olha, tem a vida eterna e não entra em juízo. Não entra, quer dizer, não entra, não vai para o juízo. Muitos pregadores até dizem que todos vão ressuscitar para ir para o juízo final. Isso é a coisa mais louca, mais mirabolante, mais estapafúrdia, mais ignorante, estúpida que eu já ouvi. São pessoas ignorantes que não sabem nem o que estão lendo. Porque juízo final é para pecadores e não para o povo do eterno, esses que são predestinados à vida. Esses que ouvem, esses que creem, esses que têm a vida, não entra, não vai para o juízo, porque eles já estão aqui julgados pelo Messias, salvos pelo Messias e prontos para reinar com o Messias. Vamos ver o que o Shaul diz em Romanos capítulo 8 e verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos falar como está escrito para não confundir. Não há nenhuma condenação para os que estão. Veja aqui o verbo está. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Na terceira pessoa do plural. Isto é indicativo presente. Essas pessoas que não levam mais condenação já foram julgados pelo Messias e eles já estão vivendo a vida porque foi dada pelo Messias. Então, não há mais condenação. Portanto, corrobora, não entra em juízo, porque estes já passaram da morte para a vida. Estão entendendo? Voltemos novamente para João capítulo 5 e verso 24. João capítulo 5 e verso 24 é onde nós estamos fazendo a análise por dentro da exegese bíblica. Tem a vida eterna. Estes que têm a vida eterna não entram em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora vamos concluir com especialidade e você vai entender de uma vez por todas que esse texto aqui não tem nada a ver com a evangelização. Esse texto aqui é aludido ao reino milenar, a vida que é de 1000 anos com o Messias. Olha o que ele diz. Passou. Mais uma vez um verbo. O verbo está no pretérito perfeito. Sabe o que quer dizer? Vamos conjugar comigo. Eu passei, tu passaste, ele passou. Terceira pessoa do singular. Passou. O verbo pretérito perfeito. Quer dizer que estas pessoas já passaram da morte para a vida. Corrobora com Romanos capítulo 8. Aqueles que estão no Messias não entram em condenação. Por quê? Porque já passaram da condenação para a vida. E agora eles pertencem ao Messias, somente ao Messias. Estes são os remanescentes de Israel, que são
capturados pela mensagem da verdade. E eu estou aqui, meus amigos, para ajudar a todos, capturando os verdadeiros servos do Eterno, que foram entregues ao Messias para reinarem com ele durante 1000 anos. E por hoje é só. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.